Paz do Senhor, meus amores, como estão? Já estamos na nossa aula já de número 9, isso mesmo. E hoje vamos falar de mais um herói. Mas antes vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos capítulo 119 e no versículo 11 que diz assim, ó: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E assim, o nosso herói de hoje é Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Assim, crianças, o nosso exemplo de hoje, né, Samuel, né, que veio da família que tem o nome do pai Elcana, né, e a sua mamãe Ana, que era estéril, né, e ela por fazer um voto a Deus, que se Deus desse um filho a ela o daria em serviço na casa do Senhor por toda a sua vida. E Deus concedeu, né, esse desejo do coração dela após muito tempo de oração. E assim, Ana levou, por volta dos 3, 4 anos, levou Samuel, que significa Deus ouve. E com esse tempo determinado, ela levou a criança para entregar ao sumo sacerdote Eli, né? E ali aprender sobre as coisas de Deus na casa do Senhor. Diferente dos filhos do próprio sacerdote, que tinha 2 filhos, um chamado Ofni e o outro Finéias. O porquê diferente? Porque, crianças, Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eles eram filhos desobedientes a Deus. Eram pessoas que eram para ser exemplos, mas nesse momento eles não foram exemplos para o povo e para ninguém, porque eles desobedeciam a Deus, eles faziam coisas na casa do Senhor que desagradava a Deus, tipo o que, o povo levava oferta, né, sacrifício a Deus, e eles ali mexiam na parte que eles queriam, né? Eles levavam mulheres para o templo, e isso era coisas, né, que Deus não se agradava. E vai dizer, o pai não sabia não? O sacerdote sabia, mas ele não repreendia os filhos como deveria. Ele era do tipo do pai ou da mãe que fazia assim, ó, alisava a mão, passava a mão pela cabeça, sabe? Já ouviu falar sobre isso? Pois é, aquele pai ou mãe que não repreende o filho de forma firme para ele entender que está fazendo errado, e principalmente na casa de Deus, um lugar que nós devemos ter reverência, todo o respeito, e eles não tinham mais o temor, porque o povo chegava para o próprio pai Eli e falava de tudo de errado que os filhos estavam fazendo, e mesmo assim Eli não tomou nenhuma posição para, né, repreender os filhos como deveria. E ali Deus precisava levantar alguém com coração segundo dele, né? Não é Davi. E precisava levantar naquele momento uma pessoa com o coração voltado, né, à obediência, ao respeito, ao temor a Deus, porque o povo já vivia uma fase difícil. Uma hora estava servindo a Deus, outra hora já estava deixando Deus para lá e servindo a outros deuses, né? E assim, Deus tinha que sempre levantar alguém com coração de fé e firme no Senhor para poder voltar o povo no caminho certo. E assim, esse Samuel foi crescendo ali, aprendendo, né, com o sumo sacerdote, como é o trabalho na casa do Senhor. E certo momento ele estava dormindo, né, cada um no seu quarto, o sacerdote Eli e o Samuel. E Samuel ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. E ali ele foi diretamente no quarto do sacerdote ali, pensando que era ele que estava chamando. Aí o sacerdote disse: não, eu não te chamei aqui não. E isso aconteceu por 3 vezes. Aí foi que o sacerdote se atentou e disse que se ele ouvisse essa voz de novo, era para ele responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi assim que aconteceu. Samuel voltou para o quarto para dormir e veio aquela voz chamando ele pelo nome de novo: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali, crianças, Deus falou com o Samuel o que iria acontecer com a casa de Eli, né? Porque Eli não
obedeceu a Deus, não repreendeu os filhos a tempo, e Deus, né, já tinha julgado e iria matar os filhos dele pela desobediência, pela falta de respeito com as coisas do Senhor. E Samuel contou tudo ao sacerdote, né, que pediu para contar o que Deus tinha contado a ele naquela noite, e Samuel contou tudo ali. E assim, crianças, Samuel, ele foi crescendo, né, sabendo que tinha que obedecer a Deus, que tinha que fazer tudo conforme Deus tinha ordenado, diferente dos filhos de Eli. E assim, Deus levantou Samuel naquela época a espiritualidade do povo de Israel estava, né, naquele alto e baixo, uma hora servia a Deus, outra não, e assim Deus tinha que levantar alguém, né, obediente, e Samuel se tornou esse profeta, né, um sacerdote, ele foi juiz, ele foi um grande exemplo de homem de fé, irrepreensível, mas para isso ele teve que ter intimidade com Deus, ele teve que permanecer obediente, né, para continuar escutando a voz de Deus. Aí você pergunta, e como é que a gente vai ouvir a voz de Deus, através da sua palavra. Através da palavra do Senhor, quando você lê, você sabe que se você está andando no caminho errado, Deus vai falar com você e você vai sentir através do seu Santo Espírito, que vai falar, olha, eu estou andando errado. E assim, nós temos a opção de continuar obedecendo ou continuar desobedecendo a Deus através da leitura da palavra, através da oração, né? Deus fala com a gente através dos louvores. E assim, criança, Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Você não nasceu simplesmente por nascer. Deus tem um propósito na tua vida. É para que a gente glorifique o nome do Senhor através de obediência, porque nós temos que ser o exemplo. Eli e seus filhos, né, não seguiram como Deus que realmente queria e sofreram as consequências de morte. Mas nós temos hoje a oportunidade de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E assim é o que nós aprendemos hoje através do exemplo de Samuel. Foi obediente a tudo que Deus tinha na vida dele para que ele fosse um grande exemplo para o povo de Israel, que o povo ficasse firme na presença do Senhor, do verdadeiro Deus, e não se voltasse para outros deuses. Então, que você venha ser esse Samuel obediente ao Senhor, que venha ouvir através da sua palavra o que Deus tem para a sua vida. E que você seja um Samuel aí na sua casa, obediente ao papai e à mamãe, e com certeza você vai ter a sua experiência com Deus através da obediência e de ouvir a palavra do Senhor, tá certo? Então que Deus continue abençoando a cada um de vocês e até a próxima aula.